Mas afinal de contas, será mesmo que talvez tudo que a gente aprendeu sobre a história esteja errado? Ou pior, que tenha sido propositalmente apagado, distorcido, manipulado? Parece loucura, né? Mas se eu te dissesse que existem mapas, documentos e até relatos de exploradores antigos que simplesmente não batem com o que os livros de história nos contaram? Por que será que certos impérios foram completamente apagados da narrativa oficial? Por que que as crianças nas escolas nunca ouviram falar de um império colossal chamado Grande Tartária? Imagine isso, uma civilização avançada, com tecnologia, arquitetura, conhecimento e influência global. Um império que ocupava praticamente toda a Eurásia, da Rússia até a China, do Ártico até partes da América e de repente simplesmente apagado. Sumiu dos livros. A única coisa que sobrou foram alguns mapas antigos, escondidos em arquivos de universidades, bibliotecas e coleções privadas. E mais curioso, nesses mapas aparecem nomes, territórios e símbolos que não fazem o menor sentido dentro da história que a gente conhece. Mas calma, isso não para por aí. Quando você começa a cruzar informações, percebe que esse apagamento não foi um evento isolado. Na verdade, pode ter sido parte de algo muito maior, uma espécie de reset civilizacional. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Quem tem o poder de apagar o império inteiro da história? Quem decide o que é verdade e o que deve ser esquecido? Nesse vídeo, a gente vai viajar juntos por uma investigação que mistura história proibida, geografia impossível, mapas censurados, tecnologia esquecida e sim, teorias que muitos consideram absurdas, mas que quando você começa a olhar com calma, fazem mais sentido do que você imagina. A Grande Tartária, o império que a história oficial insiste em fingir que nunca existiu. Por quê? Será que estamos diante da maior mentira da história humana? Ou de algum segredo tão grande, tão desconfortável, que simplesmente precisou ser enterrado para sempre? Se você acha que a história é exatamente como nos contaram, esse vídeo vai virar sua cabeça. Se você, como muitos, sente que tem alguma coisa muito errada, então respira fundo, porque o que você vai ver aqui pode mudar tudo. A partir de agora, nós vamos seguir pistas esquecidas, analisar mapas proibidos e revisitar documentos que revelam um mundo que foi deliberadamente apagado. E tudo começa justamente com um mapa. Um mapa antigo, que talvez revele mais do que qualquer livro de história moderno. O Mapa Perdido de Ortelius. Pistas de um Império Esquecido. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente estranha. Imagine a cena, um velho mapa amarelado pelo tempo, guardado há séculos nas prateleiras empoeiradas de uma biblioteca europeia. Ele não é um qualquer mapa. É uma obra do cartógrafo belga Abraham Ortelius, considerado por muitos o pai da cartografia moderna. Datado de 1570, esse mapa foi parte de um dos atlas mais importantes da história, o famoso Teatrum Orbis Terrarum, que significa o Teatro do Mundo. Só que tem um detalhe curioso nele, um detalhe que até hoje poucos perceberam. Ali, bem visível, está desenhada uma região gigantesca ocupando praticamente toda a Ásia Setentrional, e o nome Tartária. Mas não é apenas um nome jogado no mapa. O que mais chama atenção são as anotações que acompanham a região. Ortelius descreve a Tartária como uma terra vasta, habitada por povos avançados, com cidades, fortalezas e rotas comerciais. Mas espere aí, se isso for verdade, por que nunca ouvimos falar disso nas aulas de história? Por que nenhum livro escolar menciona a existência de um império desse tamanho? E a coisa fica ainda mais bizarra quando você percebe que não foi só Aurelius que registrou a Tartária. Diversos mapas entre os séculos XVI, XVII e até XVIII mostram exatamente a mesma coisa, uma imensa extensão territorial chamada de Grande Tartária, ocupando uma área que hoje corresponde à Rússia, Sibéria, Mongólia,
parte da China, Cazaquistão e até trechos do Alasca. E não para por aí. Muitos desses mapas ainda indicam que essa civilização tinha sua própria organização política, centros urbanos sofisticados e, segundo algumas anotações, tecnologia muito além do que seria esperado para aquela época. Mas se todos esses mapas existem, o que aconteceu? Por que de repente a Tartária some de todos os registros oficiais da história? Os historiadores tradicionais tentam explicar dizendo que Tartária era apenas um termo genérico usado para designar terras desconhecidas da Ásia. Uma espécie de agente não sabe o que tem lá, então chamamos de Tartária. Mas convenhamos, isso não faz muito sentido. Se fosse só isso, por que os mapas são tão detalhados? Por que aparecem cidades, rios, fortalezas e até descrições culturais? Por que existem registros de rotas comerciais que passam exatamente por esses territórios? E tem mais. Existem também relatos de viajantes exploradores e até diplomatas europeus que falam diretamente sobre os povos da Tartária, descrevendo seu estilo de vida, suas construções e até seu conhecimento astronômico e arquitetônico. Sabe aquele ditado? Aonde há fumaça há fogo? Pois é, aqui a fumaça é densa. O mapa de Ortelius, então, não é apenas um pedaço de papel antigo. Ele é uma pista, uma peça de quebra-cabeça que parece ter sido desmontada, embaralhado e depois escondido de nós. E se isso for verdade, se de fato houve um império que foi simplesmente apagado, o que mais pode ter sido escondido? A resposta pode estar nos próprios mapas. Porque à medida que a gente começa a comparar versões diferentes de épocas distintas, percebe uma coisa muito mais estranha. Os mapas começam a mudar. Regiões inteiras desaparecem, cidades somem, fronteiras são redesenhadas como se alguém deliberadamente estivesse editando a história em tempo real. E é justamente isso que vamos descobrir agora. Porque quando você começa a observar mapas posteriores, percebe que a Tartária começa a desaparecer misteriosamente. Mapas que mudaram. O desaparecimento progressivo da Tartária. E olha, é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais desconfortáveis. Porque nos mapas dos séculos XVI e XVII, a Grande Tartária aparece ali, enorme, imponente, ocupando boa parte do hemisfério norte. De repente ela começa a desaparecer, e assim bem do nada. Sabe aquele jogo dos 7 erros? É mais ou menos isso, mas aqui o erro não está nos detalhes, está nas ausências. Nos mapas do século XVIII, a Tartária ainda aparece, mais menor, fragmentada, como se fosse sendo apagada pedaço por pedaço. Em alguns, ela não é mais chamada de império, e sim de terras tártaras, ou região dos tártaros, como se fosse apenas uma referência étnica, e não mais uma nação, um estado, um império. Então, do século XIX em diante, sumiu, não tem mais. A palavra Tartária simplesmente desaparece dos mapas oficiais, dos livros, dos registros acadêmicos. E o mais curioso, não é nenhum registro de guerra mundial, de conquista, de aniquilação, de tratado internacional que explique o sumiço de um território desse tamanho. Nenhuma notícia da época, nenhum documento formalizando o fim de um império gigantesco como esse. Parece simplesmente que ele nunca existiu, ou que alguém quis que acreditássemos nisso. E olha, isso não é teoria maluca. Qualquer um pode constatar isso. Basta comparar mapas antigos. É fácil encontrar mapas do século XVI com a Tartária desenhada ali, toda poderosa, e depois comparar com mapas do final do século XIX, onde ela simplesmente não existe mais. O mais estranho é que esse padrão não acontece só com a Tartária. Quando você começa a analisar mapas do mesmo período, percebe que outros locais, outras civilizações e até detalhes geográficos também começam a mudar, desaparecer, ser reescritos. Cidades que existem somem, ilhas inteiras aparecem e um mapa some no seguinte. Rios mudam de lugar, montanhas simplesmente deixam de ser desenhadas. E sabe o que é mais desconfortável nisso tudo? Ninguém fala sobre isso. Nem universidades, nem historiadores, nem a mídia. Parece que há um acordo silencioso.
uma espécie de pacto coletivo para simplesmente ignorar essas incongruências históricas. E é aqui que surge a pergunta que não quer calar. O que realmente aconteceu? Foi um erro de cartógrafos? Má interpretação de dados? Ou existe algo muito maior por detrás disso? Alguns pesquisadores independentes afirmam que isso não foi simplesmente erro, que o desaparecimento da Tartária dos mapas foi parte de um processo muito maior, um processo de reescrita da história da humanidade. E isso não é uma suposição qualquer. Existem documentos, artigos e até reportagens antigas que falam de mudanças deliberadas em livros, em arquivos e até enciclopédias. Sabe aquele sentimento esquisito de que tem algo que nunca bateu muito bem quando a gente olha para a história oficial? Aquela sensação de que tem peça faltando? Então, talvez não seja só impressão, porque existe uma força muito mais invisível capaz de reescrever mapas, de desenhar fronteiras e de fazer desaparecer uma civilização inteira dos registros oficiais. E o que mais pode ter sido escondido de nós? Arquitetura impossível. As construções que não fazem sentido na história oficial. Até aqui, a história dos mapas já deixa qualquer um com aquela pulga atrás da orelha. Mas segura essa, porque agora a coisa fica ainda mais bizarra. Quando você começa a observar as cidades antigas, os prédios, os monumentos, percebe que algo não faz menor sentido. Vamos ser bem sinceros. Você já parou para reparar na arquitetura dos prédios antigos espalhados pelo mundo? Eu estou falando de construções como catedrais, palácios, prédios públicos, pontes e monumentos. São estruturas gigantescas, com colunas perfeitas, cúpulas enormes, detalhes absurdamente precisos. Uma engenharia que, sinceramente, parece até de outro planeta. O mais curioso, muitos desses prédios supostamente foram construídos numa época onde, segundo a história oficial, as pessoas mal tinham acesso a ferramentas modernas. Sem guindastes, sem caminhões, sem tecnologia pesada, sem concreto armado, sem serras elétricas, nada disso. E aí vem a pergunta: como é possível? Como populações supostamente rurais, simples, que viviam na base da carroça, cavalo e lampião, ergueram construções tão monumentais, tão perfeitas, que até hoje seriam exatamente difíceis, caras e demoradas a se fazer, mesmo com toda a nossa tecnologia? E não é só uma construção isolada não, é um padrão que se repete no mundo inteiro. Você vê isso na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na Ásia. Prédios públicos, tribunais, estações de trem, palácios, pontes, viadutos, todos seguindo aquele mesmo estilo clássico majestoso, com colunas gregas, cúpulas gigantes, arcos perfeitos e uma harmonia arquitetônica que simplesmente não cabe com a suposta época em que foram construídos. Quer um exemplo simples? Dá uma olhada nas estações de trem construídas no século XIX. A história diz que elas foram erguidas numa época em que, teoricamente, a prioridade era simplesmente abrir trilhos no meio do mato. E mesmo assim, as estações são verdadeiras obras de artes, com detalhes esculpidos, mármores vitrais, cúpulas, quase como se fossem catedrais ou palácios. Agora, pense comigo. Faz algum sentido uma sociedade em desenvolvimento investir milhões, ou melhor, bilhões em valores atuais para construir estações, trens com esse nível de luxo quando mal existe saneamento básico nas cidades? E olha que isso não para por aí. Também os famosos prédios à Exposição Universal que aconteceram em várias partes do mundo no século XIX e no início do século XX. Se você nunca viu isso, procure depois. São estruturas absurdas. Palácios gigantescos, praças monumentais, colunas imensas, fontes, estátuas, verdadeiras cidades construídas, segundo a história, em poucos meses e depois simplesmente destruídas. Isso mesmo, derrubaram tudo. E a explicação oficial: eram prédios temporários. Sério,
Você acredita que eles construíram palácios inteiros com uma arquitetura impecável só para um evento de alguns meses e depois botaram tudo no chão? A pergunta que a gente começa a fazer é: esses prédios realmente foram construídos naquela época ou realmente já estavam lá? Será que essas construções são, na verdade, resquícios de uma civilização anterior, uma civilização altamente desenvolvida que simplesmente foi apagada da história? E se você acha que isso é exagero, preste atenção em outro detalhe. Muitos desses prédios estão praticamente soterrados. Isso mesmo. Se você olhar fotos antigas, até fotos atuais, vai perceber que muitos prédios históricos estão com o que seria, na verdade, o segundo andar funcionando como térreo. Portas no nível da rua que estão pela metade, janelas que começam no chão, escadas que hoje parecem sem sentido, como se em algum momento uma quantidade absurda de terra tivesse coberta boa parte das cidades. E aqui surge outro mistério desconfortável. O que aconteceu? Uma catástrofe global? Um reset civilizacional? Ou será que isso faz parte daquele mesmo processo que vimos lá nos mapas, onde a história pouco a pouco foi sendo apagada, redesenhada e reinventada? O fato é que quando mais se observa, mais percebe que a história que nos contaram não fecha. E se essas construções são vestígios de uma civilização anterior, uma civilização que dominava uma engenharia, uma arquitetura e talvez até uma tecnologia que nós não conseguimos compreender, a pergunta que fica é: o que mais que eles sabiam que nós não sabemos? Engenharia perdida. Tecnologias que não deveriam existir na antiguidade. Se a arquitetura dessas construções já é um verdadeiro tapa na cara da história oficial, espera só para ver o que acontece quando a gente começa a olhar mais de perto a engenharia por trás delas. Porque não é só questão de beleza, de estética ou de detalhes artísticos. É coisa muito mais séria. Estamos falando de métodos de transporte, de encaixes milimétricos e de uma precisão tão absurda que até hoje engenheiros modernos simplesmente não conseguem explicar. E aí vem aquela pergunta que começa a martelar na cabeça: como civilizações supostamente primitivas, que mal conheciam o motor de combustão, conseguiram feitos que hoje seriam extremamente complexos e até mesmo com toda a nossa tecnologia? Quer ver um exemplo clássico? As pedras gigantes de Baalbek, no Líbano. São blocos de pedra tão absurdamente grandes, alguns com mais de 1.200 toneladas, que não existe até hoje nenhuma máquina no mundo capaz de transportar ou erguer algo desse tamanho. Nenhuma. E mesmo assim estão lá, empilhadas com uma precisão milimétrica. Sem concreto, sem cimento, sem nada que as una. Só peso, encaixe e engenharia. De algum tipo que simplesmente não faz sentido nessa linha do tempo. E não para por aí. As pirâmides do Egito. Sim, elas de novo, são outro exemplo escancarado. Você sabia que além de estarem perfeitamente alinhadas com o norte magnético, elas também estão posicionadas exatamente no centro das massas terrestres do planeta? Isso sem falar na geometria sagrada, na proporção áurea, nas relações matemáticas que envolvem π, phi e até a velocidade da luz codificada nas suas medidas. Coincidência? Difícil de acreditar. Mas, se você perguntar para os arqueólogos tradicionais, a resposta que você vai ouvir é sempre a mesma. Foram milhares de trabalhadores arrastando pedras com cordas e troncos. Sério mesmo? Só que ninguém nunca conseguiu replicar isso, nem na menor escala, nem com tecnologia moderna. Aliás, qualquer tentativa de recriar essas técnicas fracassou miseravelmente. E não são só as pirâmides. Você encontra o mesmo padrão no mundo inteiro. Muralhas feitas com blocos de pedra encaixadas como se fossem Lego, sem espaço nem para passar uma lâmina de barbear. Olha o exemplo de Sacsayhuaman, no Peru. As pedras são tão irregulares, pesando toneladas, e mesmo assim estão perfeitamente ajustadas. E o mais bizarro, as faces das pedras são ligeiramente arredondadas, como se tivessem sido moldadas
amolecidas. Sim, tem pesquisadores que defendem que essas civilizações dominavam algum tipo de tecnologia de alteração molecular de pedra. Ou seja, eles conseguiam literalmente derreter ou amolecer a rocha para moldá-la como se fosse argila, e depois ela endurecia novamente. Parece loucura, né? Mas quando você olha para certos encaixes, parece certos cortes, começa a perceber que talvez a loucura seja acreditar na versão oficial. E não para por aí. Existem vestígios de sistemas hidráulicos extremamente avançados, túneis subterrâneos que se estendem por quilômetros ligando cidades inteiras. Evidências de geradores elétricos primitivos, como a famosa bateria de Bagdá, que, segundo alguns pesquisadores, poderiam gerar corrente elétrica há mais de 2000 anos. E se eu te dissesse que algumas catedrais antigas foram projetadas na verdade como verdadeiras máquinas de ressonância magnética? Pois é, a disposição das colunas, os formatos das cúpulas, os vitrais, tudo parece ter sido pensado para gerar, amplificar e distribuir algum tipo de energia. Energia essa que talvez fosse utilizada para a cura, para a comunicação ou até para a alimentação de dispositivos que a gente simplesmente nem imagina como funcionavam. Tá começando a entender o tamanho do problema? Se a gente juntar tudo isso, a arquitetura impossível, os mapas apagados, as construções soterradas e agora essa engenharia que não deveria existir, começa a parecer cada vez mais claro que a história da humanidade talvez pode ter sido literalmente reescrita. Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Se existiu mesmo uma civilização anterior, com um domínio tão avançado de engenharia, tecnologia e energia, o que aconteceu com ela? E mais, será que o reset civilizacional é uma coisa que aconteceu uma única vez? Ou será que isso faz parte de um ciclo? Reset civilizacional. As teorias dos grandes resets globais. Chegou a hora de encarar uma das grandes perguntas mais perturbadoras dessa investigação. Se existiu mesmo uma civilização tão avançada, o que aconteceu com ela? Porque olha só, não faz nenhum sentido imaginar que uma sociedade capaz de construir estruturas que hoje desafiam até mesmo a nossa engenharia simplesmente desapareceu, e assim do nada. E é aí que entra um conceito que para muita gente pode soar desconfortável, mas ao mesmo tempo começa a fazer muito mais sentido que qualquer explicação da história tradicional: os resets civilizacionais. Para entender isso, é preciso primeiro quebrar um paradigma que é vendido para a gente desde criança. Aquela ideia de que a humanidade evoluiu de forma linear, sempre para frente, sempre melhorando. Mas se isso não for verdade, e se a história da humanidade na verdade for feita de ciclos? Ciclos de ascensão, apogeu, colapso e esquecimento. E quando eu falo em reset civilizacional, não estou falando de uma crise econômica nem de uma simples guerra. Estou falando de eventos catastróficos, tão gigantescos que literalmente apagam civilizações inteiras do mapa. Sabe aquele papo que a gente aprende sobre a Idade das Trevas depois da queda do Império Romano? Ou sobre o colapso de civilizações como os maias, os astecas, os incas, a Ilha de Páscoa, Mohenjo-Daro, os povos do mar e tantos outros? Pois é, esses são alguns exemplos, pequenos locais de como a história é cheia de quebras bruscas e de resets regionais. Mas e se existiram resets globais? Eventos tão massivos que não só apagaram uma civilização, mas redefiniram a própria história da linha do tempo da humanidade? E olha, não faltam indícios disso. Para começar, vários registros, mitos e tradições de culturas completamente diferentes falam curiosamente da mesma coisa: um grande cataclismo. Os sumérios falavam de um grande dilúvio, os egípcios antigos também, os textos hindus, os gregos, os nórdicos e até os povos indígenas da América. Todos eles têm uma versão muito mais parecida da mesma história. O mundo foi destruído por água, fogo, terremotos, gelo e depois, lentamente, a humanidade precisou recomeçar do zero. Seria apenas coincidência? E quando você começa a cruzar esses relatos com evidências físicas, a coisa fica ainda mais séria. Por exemplo,
Existem marcas geológicas espalhadas pelo mundo inteiro que apontam para cataclismos gigantes ocorridos há cerca de 12 mil anos, exatamente no fim da última era glacial. Essa data, curiosamente, bate com o período que surgem os primeiros vestígios da civilização, segundo a história oficial. Mas se não fosse o começo da civilização, e sim um recomeço, sabe o que é mais louco? Tem estruturas como Göbekli Tepe, na Turquia, datadas exatamente desse período. Só que, segundo a narrativa acadêmica, naquela época, os humanos eram apenas caçadores-coletores primitivos. Então me responde, como um bando de supostos homens das cavernas construiu um complexo megalítico com colunas de 20 toneladas alinhadas astronomicamente e em talhes de alta precisão? Simples, talvez eles não tenham começado do zero. Talvez eles sejam apenas os sobreviventes do último reset. E aí a pergunta que ninguém quer fazer começa a seguir naturalmente. Esses resets são acidentes aleatórios da natureza ou fazem parte de algo muito maior? Porque se você parar para pensar, a própria história recente dá sinais de que ciclos de destruição e reconstrução são mais comuns do que parece. Peste negra, guerras mundiais, crises econômicas, eventos climáticos extremos, tudo isso pode ser visto como pequenos resets locais dentro de um ciclo muito maior. E mais, existem teorias que hoje já nem são mais teorias assim, que sugerem que esses resets podem sim ser provocados, seja por elites, seja por sociedades ocultas que controlam o conhecimento ou até por forças naturais que a ciência simplesmente prefere ignorar. O fato é que olhamos para trás, fica cada vez mais claro. A história da humanidade não é mais uma linha reta, é uma espiral. Subimos, caímos e começamos de novo. E se isso já aconteceu antes, a pergunta mais inquietante é: será que estamos mais uma vez prestes a viver um novo reset civilizacional? Sinais do reset atual. Estamos vivendo um novo apagamento da história? Se tudo isso que você está ouvindo até aqui parece desconfortável, respire fundo, porque a pergunta que surge agora é talvez a mais perturbadora de todas. E se a gente não estiver só olhando para o passado, mas na verdade vivendo bem agora os sinais de um novo reset civilizacional? Parece absurdo? Pois é. Mas quando a gente começa a conectar os pontos, percebe que talvez não seja tão absurdo assim. E olha, os sinais estão por todos os lados. Você percebe, mas talvez nunca tenha parado para juntar as peças. Vamos começar com algo que todo mundo sente na pele: o colapso de informação. Vivemos na era da informação, certo? Só que nunca foi tão difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Informação demais, desinformação demais, censura, manipulação, narrativas sendo controladas em tempo real. E como se a própria realidade estivesse sendo reescrita diante dos nossos olhos. Agora pense comigo. Se controlar a história do passado é uma forma de controle, controlar a narrativa do presente é simplesmente levar esse controle para outro nível. E isso não para por aí. Olha o que está acontecendo com a economia mundial. Crises sucessivas, inflação, colapso de bancos, sistemas financeiros entrando em colapso, dependência total de sistemas digitais. Você já percebeu que estamos cada vez mais dependentes de um sistema que, se alguém desligar, simplesmente tudo para? E não para só na economia. Os eventos climáticos extremos, que até pouco tempo eram chamados de anomalias, hoje são praticamente rotina. Ondas de calor históricas, inundações, terremotos em regiões que nunca aconteciam, secas absurdas, furacões, tornados, tudo escalando numa velocidade assustadora. E quando você começa a perceber que tudo isso não é só aleatório, que parece haver um padrão, a ficha começa a cair. Tudo isso tem cheiro de reset. Sabe aquele papo antigo que uma nova era está chegando? De que o mundo antigo precisa ser destruído para um novo surgir? Pois é. Esse discurso não é novo, e curiosamente, ele aparece justamente nas bocas das elites, dos grandes grupos de poder, das organizações globais que controlam política, economia, tecnologia e, claro, a própria informação. Aliás,
Você reparou numa coisa? De uns anos para cá, começou a se falar muito sobre um tal de grande reset. Parece até coincidência, né? Mas não é. É o nome dado publicamente por instituições como o Fórum Econômico Mundial, que dizem abertamente que o mundo precisa de um reset econômico, social e cultural. Só que a pergunta é: esse reset é mesmo para criar um mundo melhor? Ou é só uma forma elegante de destruir o velho sistema e construir outro onde poucos continuam no topo e o resto, bem o resto, segue obedecendo? E olha, não precisa ir muito longe para perceber que a manipulação da história faz parte disso. Livros sendo reescritos, informações históricas desaparecendo da internet, documentos antigos, vídeos simplesmente somem, são apagados, censurados, como se nunca tivessem existido. E aí você percebe, estamos vivendo um tempo real, um apagamento da história. Só que dessa vez, não é só da história antiga, é da nossa história, do nosso presente. E talvez isso não seja algo novo. Talvez seja exatamente assim que os resets sempre aconteceram. Apaga-se o passado, reseta-se a civilização, reescreve-se uma nova história, e que vem depois nunca faz ideia de que realmente aconteceu antes. A diferença é que dessa vez não estamos vivos para ver isso acontecendo. Só que será que estamos prestando atenção? Porque no fim das contas, quem controla a narrativa, controla o passado, o presente e molda o futuro. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais sinistra. Por quê? Se há um projeto tão articulado para reescrever a nossa história, surge uma pergunta inevitável. Quem são essas forças? Quem realmente está por trás desse jogo? A tecnologia das catedrais, cúpulas e torres. A arquitetura energética perdida. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Porque se até aqui você já estava começando a questionar a história, o que vem agora é simplesmente capaz de explodir sua cabeça. Como já falamos anteriormente, sabe aquelas catedrais antigas? Aquelas igrejas monumentais com cúpulas gigantes, torres altíssimas e vitrais absurdamente elaboradas? Pois é, o que ninguém te contou é que essas construções podem ser muito mais do que simples locais de culto religioso. Existe uma teoria, que aliás vem ganhando cada vez mais força, que diz que essas construções são na verdade dispositivos energéticos. Sim, você não ouviu errado. A arquitetura projetada para captar, amplificar e redistribuir energia. E não é só teoria da conspiração não. Basta observar os padrões, os detalhes e começar a se perguntar: por que será uma igreja precisaria ter uma cúpula de 30, 40 ou 50 metros de altura? Por que tantas dessas construções possuem torres agulhas e pináculos apontando diretamente para o céu? E por que a geometria é tão absurdamente precisa? Vamos por partes. Primeiro, as cúpulas. Elas não estão ali só para serem bonitas. Diversos pesquisadores acreditam que as cúpulas funcionam como verdadeiras antenas de ressonância. O formato esférico amplia vibrações, ecoa frequências e concentra energia no ponto central. Já percebeu como quase toda catedral tem aquele ponto específico bem embaixo da cúpula, geralmente onde fica o altar, onde as pessoas se ajoelham para orar? Pois é, ali seria exatamente o local onde essa energia se concentra. E é aí que entra as torres e os pináculos. Elas não são aleatórias, elas estão alinhadas quase sempre apontando para pontos astronômicos, para os polos magnéticos ou até mesmo seguindo o traçado das chamadas linhas-lei. Para quem nunca ouviu falar, as linhas-lei são como veias energéticas do planeta, pontos onde a energia da Terra flui de forma mais intensa. E curiosamente, e nem tão curiosamente assim, a maioria das catedrais, os palácios mais imponentes e até os prédios governamentais do mundo inteiro estão posicionados exatamente sobre esses pontos. Seria só coincidência? Mas calma, que fica ainda mais interessante. Já reparou na quantidade de detalhes em ferro, cobre e outros metais que existem nessas construções? Guarda isso porque é importante. Na física,
A gente sabe que metais como cobre são excelentes condutores de energia. Agora olha para cúpulas, para as cruzes no topo, para as agulhas douradas, todas feitas com metais condutores. Tudo isso conectado por uma malha invisível, mas extremamente bem projetada. O que parece é que essas construções funcionavam como uma espécie de sistema de captação de energia elétrica telúrica ou até atmosférica. Elas captavam energia do ambiente, processavam e redistribuíam. Talvez para curar, para equilibrar ou até para fornecer energia elétrica de uma forma que hoje simplesmente não entendemos mais. E tem mais. Sabe os vitrais? Aquelas janelas gigantes cheias de cores, formas geométricas e mandalas? Elas não são só decorativas. Existem estudos que mostram que a luz, ao atravessar esses vitrais, se transformam em frequência, em vibração específica que afeta diretamente quem está ali dentro. Em outras palavras, a própria luz se torna energia terapêutica. Agora olha para o padrão que se repete no mundo inteiro. Catedrais, mesquitas, sinagogas, palácios, capitólios, tribunais, todos seguem os mesmos princípios arquitetônicos. Cúpulas, torres, colunas, geometrias sagradas, tudo isso com a mesma configuração. E se você acha que tudo isso é só do velho mundo, olha para as construções do século XIX e começo do século XX na América do Norte, na Rússia, na Ásia e na América do Sul. O padrão é idêntico. E, estranhamente, muitas dessas obras foram atribuídas a arquitetos que supostamente levantaram prédios gigantescos em menos de 2 anos, usando carroças andaimes de madeira e martelos. Sério? Será mesmo? Aqui vem a pergunta que não quer calar. Se essas construções eram máquinas energéticas, o que aconteceu? Por que de repente esse conhecimento desapareceu? Ou melhor, será que foi apagado de propósito? Porque, curiosamente, a partir de certos pontos da história, essas cúpulas deixam de ser construídas. Os pináculos desaparecem, as linhas harmônicas somem. As construções passam a ser quadradas, retas, sem vida, sem geometria, sem alma. E como se alguém quisesse quebrar essa conexão que as pessoas tinham com a energia, com o cosmos, com o planeta. E olhando o mundo hoje, você acha mesmo que conseguiram? Mas calma. Isso aqui ainda é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque se existiu mesmo uma civilização que dominava esse tipo de conhecimento, e se ela foi apagada, a pergunta é, por que ela foi apagada? Quem se beneficiou com isso? E talvez mais importante, existe algum rastro dela ainda hoje escondida bem debaixo dos nossos pés? As exposições universais, a encenação perfeita para apagar o passado. Se você acha que tudo isso que viu até aqui já é surreal, se segura, porque agora a coisa fica ainda mais estranha e ao mesmo tempo extremamente reveladora. Imagina o seguinte cenário. De repente, no final do século XIX e no começo do século XX, começam a surgir do nada eventos gigantescos chamados Exposições Universais. Oficialmente, esses eventos serviam para exibir avanços tecnológicos, culturais e artísticos das nações mais poderosas do mundo. Só que tem um problema, na verdade tem vários. Para começar, olha para as fotos dessas exposições. São palácios, cúpulas, torres, arcos monumentais, estruturas absurdas que pareciam ter saído de um conto de fadas. Detalhes arquitetônicos tão complexos, tão sofisticados, que até hoje engenheiros e arquitetos perguntam: como em plena década de 1890 conseguiram construir tudo isso tão rápido e com os recursos que alegavam ter na época? Agora segura essa. Depois que esses eventos acabaram, tudo era destruído. Sim, você ouviu certo. Eles simplesmente demoliam tudo. E a desculpa oficial era porque as construções eram temporárias, feitas de gesso, madeira e estruturas frágeis. Dá uma olhada nas fotos. Aquilo parece gesso para você? Parece madeira? Estamos falando de prédios com colunas gigantes, cúpulas de dezenas de metros de altura, fontes monumentais, esculturas absurdamente detalhadas. Tudo isso supostamente feito só para durar alguns meses? Não faz sentido, simplesmente assim.
E aqui começa a surgir uma teoria que para muitos faz muito mais sentido do que a versão oficial. E se essas exposições universais, na verdade, não foram construídas? E se elas foram simplesmente a maneira de reaproveitar estruturas que já existiam, de uma civilização interior de um império global que foi apagado da história? Pensa comigo. Você herda uma cidade inteira, cheia de palácios, monumentos, construções incríveis, mas você não quer que as próximas gerações saibam de onde aquilo veio, nem que questionem a história que você está impondo. O que você faz? Você cria um evento grandioso, convida o mundo inteiro para ver, apresentando aquilo como sendo uma construção moderna temporária feita só para evento. E quando o evento acaba, destrói tudo, apaga os rastros, queimam as provas. E pasmem, isso teria acontecido em quase todas as grandes cidades do mundo, como por exemplo Chicago, Paris, São Francisco, Londres, Melbourne e tantas outras. O mesmo roteiro, as mesmas construções monumentais, o mesmo destino, destruição. E claro, sempre com aquela desculpa que era tudo temporário. Mas a pergunta que não quer calar é: se era tudo temporário, por que tanto esmero, tanto detalhe, tanta perfeição arquitetônica? Por que usar colunas coríntias, esculturas neoclássicas, geometrias sagradas, cúpulas douradas, se teoricamente aquilo ia ser destruído em poucos meses? Tudo isso não faria o menor sentido. E tem mais. Muitas dessas exposições aconteceram logo após os grandes incêndios. Isso mesmo, incêndios devastadores que supostamente destruíram centros urbanos inteiros. As cidades americanas de Chicago, São Francisco, Seattle, Boston, e logo em seguida aparecem as exposições universais. Coincidência? Ou será que esses incêndios foram, na verdade, operações de limpeza? Limpeza de quê? De vestígios, de uma arquitetura, de uma civilização que não deveria mais fazer parte da nossa história oficial. Agora pense comigo mais uma vez. Se você controlar a narrativa, se você destruir as provas, e se você ensinar às próximas gerações que tudo aquilo não passa de uma feira temporária, pronto, você reescreve a história. Você apaga qualquer traço de que talvez existiu antes de nós, uma civilização extremamente avançada, muito mais conectada com a energia, com a natureza e com o próprio universo. E para não deixar dúvidas, dê uma olhada nos relatos de pessoas da época. Tem jornais, reportagens, textos que descrevem essas exposições como verdadeiras cidades dos deuses. Pessoas ficavam boquiabertas sem entender como aquilo era possível. E aí vem a desculpa padrão. Ah, era só uma maquete em tamanho real. Era só gesso, era só uma construção provisória. Então é preciso explicar por que até hoje algumas dessas construções continuam de pé. Por que misteriosamente alguns desses prédios foram preservados e continuam firmes até hoje, enquanto outros foram completamente demolidos? A verdade é que quando você começa a ligar os pontos, percebe que o que nos contaram simplesmente não fecha. Os incêndios misteriosos do século XIX. Limpeza ou acidente? Sabe aquele ditado, onde a fumaça há fogo? Pois é, no nosso caso aqui, há muito fogo e talvez muito mais do que imaginamos. Anteriormente, você viu como as exposições universais pareciam, na verdade, encenações para apagar rastros de um passado que não nos contaram. Só que para isso, não bastava só construir e depois demolir. Antes, era preciso limpar o terreno. E é aqui que entram os tais incêndios misteriosos do século XIX. Se você acha que incêndios urbanos eram coisa rara naquela época, sinto dizer, não eram. Na verdade, eram tão comuns que chega a ser estranho, estranho demais. Vamos aos fatos. Chicago, 1871. Um incêndio simplesmente varre a cidade, destrói milhares de prédios. E adivinha? Praticamente só sobraram as construções feitas de pedra e alvenaria.
ou seja, aquelas construções mais antigas, mais robustas e talvez mais difíceis de explicar dentro da narrativa oficial. São Francisco, 1906. O que ficou famoso como terremoto, na verdade, foi muito mais um incêndio do que qualquer outra coisa. O fogo queimou por dias, arrasando praticamente todo o centro da cidade. E olha que interessante, logo depois surge uma nova cidade, com uma nova arquitetura, e é claro, completamente alinhada com a narrativa da história moderna. Seattle, 1889. Outro incêndio, o mesmo roteiro, centro destruído, reconstruído em ritmo recorde. E como por mágica, adeus à arquitetura antiga. Boston, 1872. Toronto, 1904. Nova York teve vários. Baltimore, 1904. E a lista não para. Quase todas as grandes cidades do mundo passaram por incêndios massivos entre meados do século XIX e começo do século XX. Seria apenas coincidência? Agora olha só um detalhe que muita gente não percebe. Esses incêndios quase sempre tinham as mesmas características. Começavam de forma repentina, se espalhavam numa velocidade absurda. E para piorar, muitas vezes o corpo de bombeiros simplesmente não conseguia agir, ou porque os hidrantes não funcionavam, ou porque, curiosamente, não havia pressão na água, ou porque do nada surgiam ventos fortíssimos que faziam o fogo se espalhar muito mais rápido do que seria o normal. E não para por aí. Muitos relatos da época descrevem cenas no mínimo bizarras. Paredes inteiras de pedra desintegrando como se tivessem sido derretidas. Janelas, vidros completamente liquefeitas. Estruturas metálicas retorcidas como se tivessem passado por calor extremo, muito além do que incêndio normal poderia gerar. Agora, pare e pense comigo. Será que foram incêndios? Ou será que estamos falando de algum tipo de arma? Alguma tecnologia que a história oficial convenientemente esqueceu de contar pra gente? Parece teoria maluca, né? Mas segura essa. Existem documentos e patentes antigas que falam sobre armas de energia, espelhos parabólicos, geradores de ondas eletromagnéticas capazes de gerar calor extremo à distância. Coisa de ficção científica? Talvez. Ou talvez coisa de uma ciência que foi propositalmente escondida da humanidade. E sabe qual é a cereja do bolo? Depois desses incêndios, em praticamente todas as cidades, começa um processo acelerado de reestruturação urbana. Novos mapas, novos bairros, nova arquitetura. E junto com isso, desaparecem monumentos, prédios antigos, igrejas misteriosas, construções impossíveis que simplesmente somem da história. Quando você junta os pontos, percebe que existe um padrão. E onde há padrão, dificilmente é coincidência. Mas aí você me pergunta, tá, mas qual seria o objetivo disso tudo? Seria para resetar a história? Apagar os vestígios de uma civilização interior de um império global? Que dominava a arquitetura, a engenharia, a energia e quem sabe até coisas que a gente não consegue imaginar? E para garantir que ninguém fosse desconfiar de nada, teriam criado os mitos dos incêndios acidentais. Costuma-se afirmado que inventaram histórias das vacas que chutaram lampiões, de descuidos em serralherias, de fogões mal apagados. Muitos estudiosos desse assunto não conseguem engolir essa narrativa, considerando ser algo ofensivo para a nossa inteligência. A manipulação fotográfica do século XIX. A realidade editada. Se até aqui você percebeu que as coisas não são bem como a história oficial conta, agora se prepare, porque o que vem a seguir é simplesmente perturbador. Você já parou para pensar? Será que as fotos antigas que a gente vê realmente mostram a realidade daquela época? Ou será que assim como fazem hoje com Photoshop, inteligência artificial e deepfakes, as imagens do passado também foram manipuladas? Pois é. A resposta pode ser muito mais confortável do que você imagina. Primeiro, um detalhe quase ninguém comenta. A fotografia já existia muito antes do que te ensinaram na escola.
Oficialmente ela surge ali no começo do século XIX, mas existem relatos, documentos e até patentes que mostram técnicas de captura anteriores a essa. Inclusive, existem registros de que civilizações antigas já dominavam tecnologias óticas, lentes, câmeras escuras e até projeções. Ou seja, o domínio da imagem sempre foi ferramenta de controle. Agora, principalmente da segunda metade do século XIX, surgem coisas que não fazem menor sentido. Cidades inteiras completamente vazias. Sem pessoas, sem cavalos, sem carroças, sem absolutamente ninguém nas ruas. Cidades que, segundo os livros, tinham milhares de habitantes, aparecem nas fotos parecendo cidades fantasmas. A explicação oficial é sempre a mesma, é que os tempos de exposição eram longos e quem se mexia não saía na foto. Sério? Ok, até pode acontecer numa outra foto, mas em centenas de registros nas mais diversas cidades do mundo com o mesmo padrão? E tem mais, se você observar bem, vai notar outro padrão esquisito. Prédios enormes e imponentes, cercados de ruas de terra batida, sem infraestrutura, sem encanamento, sem esgoto, sem calçadas, sem postes, sem fiação elétrica. A pergunta que não quer calar é: como essas construções tão gigantescas surgiram no meio do nada? Cadê os guindastes? Cadê os andaimes? Cadê as equipes de construção? Simplesmente não existem registros. E para piorar, muitas dessas fotos parecem apresentar traços claros de edição. Já naquela época, usava-se técnicas de retoque manual, pintura sobre negativos, recortes, sobreposição de imagens e até eliminação de elementos. Sabe aquele prédio estranho com a cúpula gigante ou aquelas torres com antenas misteriosas? Muitas foram literalmente apagadas das imagens, ou então borradas, disfarçadas, ocultadas sob sombras ou retoques grosseiros. Isso é documentado. Existe um manual de fotografia publicado em 1860 que já ensinava técnicas de edição, retoque e manipulação de negativos. E sabe qual o motivo mais citado nesses manuais? Ajustar a realidade para fins estéticos ou documentais. Em outras palavras, mostrar o que lhes convém. Além de uma suposta manipulação manual, existia também uma prática muito comum: a destruição seletiva de negativos. Negativos inteiros de construções antigas, de tecnologias não compatíveis com a narrativa moderna, teriam sido simplesmente destruídos. Sumiam, desapareciam para sempre dos arquivos. E o que sobrava? Só as fotos que, convenientemente, reforçavam a história que eles queriam que você acreditasse. E não para por aí. Os primeiros bancos de imagens, as primeiras bibliotecas fotográficas do mundo já foram criadas sob controle de grupos muito específicos. Grupos que, coincidentemente, também controlavam a educação, a imprensa, a indústria editorial. E, é claro, a escrita da história oficial. Quando você junta isso com os incêndios misteriosos que acabaram com os arquivos, bibliotecas, registros civis, plantas arquitetônicas e, coincidentemente, até com os museus inteiros, percebe que talvez absolutamente nada do que a gente acha que sabe sobre o passado seja realmente real. A questão que fica é: se eles teriam sido capazes de manipular a história através da destruição física e da manipulação fotográfica, o que mais será que eles teriam escondido da gente? As tecnologias perdidas e os dispositivos impossíveis da antiguidade. Se até aqui você já percebeu que existem indícios de um passado muito diferente do que te contaram, agora imagine, se além de uma rede de energia invisível, também existissem máquinas, dispositivos, equipamentos, tecnologias completamente fora do seu tempo, espalhadas, escondidas, perdidas ou simplesmente ignoradas pela história oficial. E não, isso não é teoria vazia. Existem registros, relatos, desenhos antigos, fotografias de objetos inexplicáveis, peças que não fazem sentido no contexto histórico que foram encontradas. Quer ver um exemplo? Vamos falar da máquina de Anticítera, descoberta em 1901 no fundo do mar, próximo à ilha grega de Anticítera. O que parecia ser um pedal de metal corroído revelou, depois de décadas de estudo, um mecanismo absurdamente avançado. Engrenagens de bronze, calibragens precisas,
movimentos complexos, tudo isso datado de mais de 2000 anos atrás. O que se sabe dessa máquina? Era um computador analógico, capaz de calcular posições dos astros, eclipses e movimentos planetários com uma precisão absurda. Algo que, segundo a história oficial, só deveria existir após a Revolução Industrial, mais de 1700 anos depois. E a pergunta que surge é: se isso foi encontrado no fundo do mar, quantas outras peças, quantas outras máquinas foram simplesmente apagadas, destruídas, ou estão escondidas em depósitos de porões e coleções privadas? E isso só é a ponta do iceberg. Existem relatos de registros de lâmpadas que nunca apagavam, como as encontradas em tumbas egípcias que permaneceram acesas por séculos, segundo descrições da antiguidade. Discos misteriosos de pedra, metal ou cerâmica com inscrições que lembram circuitos elétricos. Instrumentos de corte e perfuração encontrados em sítios arqueológicos que parecem ter sido feitos com tecnologia que supostamente só existe hoje, como cortadores a laser ou ferramentas de precisão milimétrica. Representações muito parecidas com veículos voadores, aeronaves, drones e até máquinas submersíveis. Na Índia Antiga, por exemplo, existem os famosos textos que falam dos Vimanas, máquinas voadoras descritas com detalhes, motores de mercúrio, sistemas de propulsão e até manobras aéreas. E na Mesopotâmia, as tábuas de argila com diagramas que lembram sistemas hidráulicos ou até esquemas elétricos. Como isso é possível se, teoricamente, essa tecnologia nem deveria existir naquela época? Agora lembra das cúpulas, antenas e estruturas metálicas que foi falado anteriormente? E se essas construções, além de captar energia, também alimentassem essas máquinas? Máquinas que talvez fossem usadas para transporte, comunicação, construção ou até mesmo controle do ambiente. Aliás, esse é outro ponto quase proibido de se falar. E se alguma dessas máquinas não fosse apenas físicas, mas também agissem sobre a própria frequência do ambiente, gerando campos magnéticos, frequências sonoras, vibrações específicas, capazes de curar, destruir e modificar a matéria ou até mesmo manipular o clima. Parece ficção? Pois saiba que existem patentes modernas baseadas exatamente nesses princípios. E mais curioso ainda, são tecnologias que oficialmente não são usadas em larga escala. Por quê? Porque não interessa que a população tenha acesso a isso. Aqui vem a pergunta que não quer calar. Se tudo isso realmente existiu, para onde foi essa tecnologia? Quem pegou? Quem escondeu? Ou será que parte dela foi reaproveitada, reinterpretada e usada por grupos que até hoje controlam boa parte da estrutura do nosso mundo? Sabe aquele ditado? O conhecimento é poder. Pois é, agora imagine o tipo de poder que você teria se dominasse uma tecnologia capaz de gerar energia livre, curar doenças com frequência, mover pedras gigantes com vibração e manipular o ambiente ao seu redor sem depender de nada. Percebe agora por que esse tipo de conhecimento precisou ser apagado da história? E olha que curioso, muitos dos grandes incêndios do século XIX que dizimaram cidades inteiras, curiosamente, aconteceram em locais onde existiam prédios cheios dessas estruturas estranhas. Chicago, São Francisco, Boston, Toronto, Moscou, Londres, sempre o mesmo roteiro. Um incêndio gigantesco, destruição completa e depois reconstrução, agora sem cúpulas, sem antenas, sem tecnologia. Coincidência? Será mesmo? Agora pense comigo aqui. Se existiam máquinas, se existiam tecnologias, se existiam redes magnéticas, o que mais foi apagado da nossa história? A resposta talvez esteja escondida nas próprias cidades que foram mencionadas. As cidades enterradas. Evidências de um reset recente na história. Sabe quando você anda pelo centro de uma cidade, vê aqueles prédios antigos, escadas, portas enormes, janelas lá no alto, e nunca parou para pensar por que afinal essas portas são tão desproporcionais? Por que há janelas que simplesmente estão no nível do chão? Ou então,
porque durante reformas e escavações sempre aparecem andares inteiros completamente soterrados, como se a cidade tivesse sido construída em cima de outra cidade? Pois é, não é isolado e definitivamente não é coincidência. O que será falado agora é sobre uma das maiores evidências de que houve sim um reset civilizacional recente na história. E não estamos falando de civilizações de 10, 20, 30 mil anos atrás. Estamos falando de algo que provavelmente aconteceu há pouco mais de 200, 300 anos. Sabe aquelas imagens antigas de construções sendo desenterradas? Aqueles registros de trabalhadores escavando metros e mais metros de lama, areia, sedimentos e revelando portas, janelas, colunas, fachadas inteiras completamente soterradas? Isso aconteceu em praticamente todas as grandes cidades do mundo, como já falamos antes. Nova York, Paris, Londres, Roma, São Petersburgo, Istambul, tantas outras cidades. Não importa para onde você olhe, você vai encontrar vestígios de que boa parte dessas cidades estavam literalmente enterradas. Não é exagero, existem fotos, documentos oficiais e até vídeos mostrando que muitos edifícios antigos possuem debaixo do nível da rua 1 ou 2 andares completos soterrados, como se uma camada inteira de terra tivesse simplesmente coberto tudo. A pergunta é, o que aconteceu? De onde veio tanta lama? Tanta areia, tanta terra capaz de cobrir prédios inteiros, ruas, praças, monumentos? E olha, a resposta que a história oficial dá são no mínimo questionáveis. Acúmulo natural de sedimentos, depósito de enchentes, processo natural de urbanização. Se fosse isso, por que as construções modernas não ficam soterradas até hoje em dia? Por que esse fenômeno só aconteceu nos edifícios antigos e, curiosamente, exatamente aqueles que possuem características da arquitetura tártara que falamos anteriormente? E mais, quando essas camadas são removidas, o que aparece? São ruas pavimentadas, calçadas, entradas principais, postes de iluminação antigos, sistemas de esgoto, tudo exatamente como se fossem andares funcionais, e não porões como tentaram nos convencer. Mas aí que vem a questão ainda mais chocante. Se estavam soterrados, quem vivia ali? Como essas construções foram feitas antes de serem enterradas? E principalmente, o que causou esse soterramento em escala global? Existem várias teorias. Algumas falam em catástrofes naturais massivas, com terremotos, maremotos, erupções vulcânicas, tempestades de lama. Outras falam em eventos cósmicos, impactos de cometas, inversões dos polos, injeções solares. Mas existe uma linha de pesquisa que aponta para algo muito mais inquietante: uma limpeza intencional, um reset planejado, uma ação cuidadosamente executada para apagar vestígios de uma civilização anterior, que dominava tecnologias, conhecimentos e recursos que não deveriam cair nas mãos de gerações futuras. Parece absurdo? Então responda: por que em cada cidade do mundo existe um padrão? Primeiro, grandes incêndios, depois inundações e então reconstrução agora, com um novo padrão arquitetônico. Como já foi falado, se você pesquisar, vai encontrar isso acontecendo em Chicago em 1871, São Francisco em 1906, Toronto em 1904, Boston, Moscou, Berlim, Londres e até cidades da América Latina e na Ásia. Sempre o mesmo ciclo. Agora, olha que curioso. Quando vocês escavam as camadas de lama, sabe o que encontram? Trilhos de bondes, sistemas elétricos antigos, postes, tubulações, ou seja, uma infraestrutura que supostamente não deveria existir naquela época, e muito menos está enterrada. Quer ver mais um exemplo prático? Em Paris, o famoso subsolo que hoje é visitado como catacumbas. Originalmente eram ruas. A cidade de Paris foi literalmente construída sobre outra Paris. O mesmo acontece em Roma, em Edimburgo, na Escócia, onde existe uma cidade inteira funcional completa escondida debaixo da cidade atual. E sabe o que é mais perturbador? Pouquíssimas pessoas sabem disso. E quem sabe, finge que não sabe. A mídia não fala, as universidades ignoram, os livros de história simplesmente pulam esse detalhe. Por quê? Porque se você começar a questionar isso, se pergunta: por que minha cidade tem ruas e portas soterradas? A próxima pergunta é inevitável. Se esconderam isso, o que mais estão escondendo?
E é aí que o castelo de cartas começa a desmoronar. Porque junto das cidades soterradas vem também a constatação de que alguém em algum momento apagou o nosso passado. E não foi por acidente, foi intencional, foi planejado, para que você, eu e toda a humanidade fôssemos privados desse conhecimento, dessa história supostamente real, dessa suposta verdade, que muda completamente tudo que sabemos sobre quem somos, de onde viemos e o que realmente é esse mundo. E é aqui que o quebra-cabeça começa a se encaixar, porque se existiam tecnologias, se existiam máquinas, se existiam redes energéticas, se existiam cidades inteiras soterradas, a pergunta que vem a seguir é inevitável e assustadora. De onde veio essa civilização? Quem a construiu? E quem estava aqui antes de nós? Tecnologia perdida e energia livre, o maior segredo da humanidade. Sabe aquele tipo de coisa que, se fosse real, mudaria completamente tudo o que sabemos sobre o mundo? Pois é exatamente isso que será abordado agora. Porque se tudo que mostramos até aqui já te deixou desconfiado, se as construções impossíveis, a história distorcida e os apagões temporais já te fizeram questionar a versão oficial, então se prepara, porque agora a coisa fica muito mais séria. Existe um segredo, um dos maiores de toda a história humana. Um segredo tão bem guardado, tão suprimido, que quem tentou revelar simplesmente foi silenciado. Esse segredo se chama energia livre. Sim, energia ilimitada, gratuita, infinita, disponível literalmente em todo o planeta. A pergunta é, se isso é real, por que a humanidade não usa? Por que dependemos de petróleo, gás, carvão, usinas nucleares? Por que somos refém de contas, impostos, tarifas e dívidas? A resposta é simples: controle. Vamos pensar o seguinte: se a energia fosse de graça, se qualquer pessoa em qualquer lugar pudesse acessar a energia que está no próprio ar, o que aconteceria com os bancos? O que aconteceria com as megas operações? Com os governos? Eles perderiam tudo, perderiam o controle. Por isso, seria viável pensar que o conhecimento foi sistematicamente apagado da história. Mas isso poderia ter existido. E quem prova isso é ninguém mais, é ninguém menos que Nikola Tesla. Sim, Tesla, considerado por muitos o maior gênio que esse mundo já viu. O homem que simplesmente mudou a civilização moderna. Foi ele quem inventou a corrente alternada. Apontado como inventor do rádio, do radar, do motor elétrico, da transmissão sem fio, e no auge de suas pesquisas, Tesla descobriu algo que poderia mudar para sempre a história da humanidade. Ele descobriu que a Terra é, na verdade, uma gigante bateria, que o próprio planeta gera constante energia, e que essa energia pode ser captada, transmitida e usada sem fios e sem limites. Sabe aquela famosa torre de Onderklef que Tesla construiu? Não era só uma antena, era um transmissor de energia livre, projetado para fornecer eletricidade gratuita para todo o planeta. Mas adivinha? Quando os financiadores JP Morgan descobriram que Tesla pretendia fornecer energia sem fio, e pior ainda, de graça, o que eles fizeram? Cortaram o financiamento, derrubaram a torre, queimaram seus documentos e enterraram suas patentes. Por quê? Porque, nas palavras do próprio Morgan, se eu não puder colocar um medidor nisso, de que me serve? E assim, o maior avanço tecnológico da humanidade foi silenciado. E você acha que parou por aí? Nem de longe. Várias figuras ao longo da história descobriram princípios semelhantes: geradores de energias do ponto zero, dispositivos de captação de energia escalar, máquinas de ressonância e até tecnologias supostamente capazes de extrair energia diretamente do éter. Só que, misteriosamente, todos eles desapareceram. Seus laboratórios foram incendiados, seus protótipos foram destruídos e, na maioria dos casos, eles próprios foram encontrados mortos. Seria mais uma coincidência? Agora olha isso. Sabe aqueles padrões arquitetônicos que vimos anteriormente? Catedrais, templos, palácios, monumentos, cúpulas metálicas, torres, pináculos, rosáceas, órgãos tubulares. Tudo isso não era apenas decoração e nem apenas religiosidade. Seria pura tecnologia. Sim, tecnologia disfarçada de arte sacra, disfarçada de arquitetura.
Essas estruturas funcionavam como sistemas de captação e redistribuição de energia. Pegavam energia da ionosfera, das linhas de Ley, da própria ressonância do planeta e convertiam em eletricidade, aquecimento e iluminação. Parece loucura? Talvez. Mas como explicar por que povos antigos viviam em cidades limpas, silenciosas, iluminadas? Sem precisar queimar nada, sem poluir nada, sem pagar por isso. Sabe aquela velha história dos postes de luz com globos metálicos do século XIX? Que aparecem em fotos, mas que a história diz que eram luminárias a gás? Olha as fotos, procura. Você realmente acha que aquilo é uma lamparina a gás? Ou será que eram antenas condutoras de energia livre? E se isso for verdade, a pergunta que fica é: por que tudo isso foi apagado? A resposta é direta: porque essa tecnologia não combina com um mundo baseado no consumo, no endividamento, na dependência e no controle. Se você tem energia livre, você não depende de petróleo, você não depende de governos, você não depende de bancos, você não depende de ninguém. E isso é tudo que eles não querem. Agora, se você acha que isso já é chocante o suficiente, se prepara, porque tudo isso não teria sido apenas apagado, teria sido substituído. As linhas Ley e a rede energética global, tecnologia perdida ou controle planetário? Você já ouviu falar das linhas de Ley? Talvez sim, talvez não. Mas é possível que depois que você vê os próximos trechos dessa história, pode ser que você nunca mais vá olhar para o mapa do mesmo jeito. Porque o que parece à primeira vista ser uma teoria meio esotérica, na verdade, esconde um dos maiores segredos da história da humanidade. As linhas de Ley são como veias invisíveis da Terra, caminhos energéticos, linhas de força que cruzam todo o planeta. E não são linhas aleatórias não, elas conectam os pontos mais sagrados, misteriosos e enigmáticos do mundo inteiro. Sabe as pirâmides do Egito, Stonehenge na Inglaterra, Machu Picchu no Peru, os templos da Índia, a Ilha de Páscoa? Pois é, todos eles estão exatamente alinhados dentro dessa rede energética planetária. E não para por aí. As grandes catedrais góticas da Europa, castelos, obeliscos, monumentos e até muitas cidades antigas foram estrategicamente posicionadas em cima dessas linhas. E por quê? Porque eles sabiam. Eles conheciam esse mapa oculto da Terra. Essas linhas concentram campos magnéticos naturais, que quando ativados, podem ser usados para muitas coisas. Para gerar energia, para cura, para elevação da consciência ou para controle. Sim, controle, porque a mesma tecnologia pode libertar, também pode aprisionar. E aqui está um detalhe mais sombrio de tudo isso. Essa rede de energia global, que foi um dia criada e utilizada para harmonizar a humanidade com o próprio planeta, foi sequestrada, manipulada e redirecionada para gerar exatamente o oposto: desconexão, desarmonia, caos. E não é coincidência. Sabe aqueles obeliscos que estão principalmente em capitais do mundo? Washington, Paris, Londres, Vaticano. Você acha que eles estão lá só para embelezar a paisagem? Não estão. Eles seriam dispositivos, pontas de uma rede energética oculta que ainda opera nos bastidores do nosso mundo. Eles funcionam como antenas captando, amplificando, muitas vezes desviando energia. E agora eu te pergunto, por que será que as principais sedes do poder do mundo estão exatamente em cima dessas linhas? Por que será que os prédios do governo, os centros financeiros e até certos monumentos estão sempre posicionados em pontos energéticos específicos? Nada disso é acaso. E tem mais. Quando você olha para o mapa dessas linhas, percebe que elas formam geometrias perfeitas, hexágonos, triângulos, estrelas e até padrões de flor da vida, na escala planetária. Isso não é simplesmente belo, é funcional, é tecnologia. Tecnologia que oficialmente não deveria existir, mas ela sempre existiu, só foi apagada. E sabe o que é mais louco? Até hoje, existem relatos de que quando certos pontos dessa rede são ativados, fenômenos estranhos começam a acontecer.
anomalias magnéticas, alterações no campo eletromagnético, até mudanças no estado de consciência das pessoas que estão nesses locais. E agora me diz, se esse conhecimento realmente tivesse valor, se fosse só superstição ou pseudociência, por que será que ele foi cuidadosamente escondido? Por que as universidades não falam sobre isso? Por que não existe uma disciplina da geometria energética ou ciência das linhas-lei? Simplesmente porque isso é poder, que eles não querem que você tenha. Poder que foi monopolizado, porque eles dominam os bastidores do mundo. Mas aqui vai a grande revelação. Se por um lado essa rede foi sequestrada, por outro, ela ainda está lá, e ela ainda pode ser reativada. É como se o planeta inteiro fosse um organismo vivo, que está adormecido, mas que pouco a pouco está começando a despertar. E adivinha, esse despertar não depende dos governos, não depende dos poderes ocultos, mas depende de sistemas de controle, depende de nós. Porque quando você começa a se concentrar com essas energias, quando você começa a entender como funciona essa rede, é como você, como ser humano, é parte dessa geometria. Você se torna um ponto ativo dessa malha. E quando milhões de pessoas fazem isso, o sistema inteiro colapsa. E olha, se você acha que isso já é poderoso demais, se prepara. As antenas de energia, o papel oculto dos obeliscos, torres e monumentos misteriosos. Sabe aquele monumento que você já viu dezenas de vezes, que está também no centro da sua cidade ou naquela praça famosa de uma capital do mundo? Pois é, você provavelmente pensou que ela estava ali por estética, só para ser um ponto turístico, uma homenagem histórica, um detalhe arquitetônico. Mas se eu dissesse que na verdade isso é uma antena, sim, uma antena de energia. E não é uma teoria maluca. Porque quando você começa a conectar os pontos, parece que existe uma lógica, um padrão, um objetivo muito claro por detrás de cada obelisco, cada torre, cada monumento misterioso espalhado pelo mundo. Vamos começar pelos obeliscos. Sabe aquele obelisco gigantesco que está no centro do Vaticano? Sim, exatamente ali na Praça de São Pedro. Você acha que ele está ali por acaso? Ou aquele outro bem no centro de Washington, chamado Washington Monument, o maior obelisco do mundo, e a do Place de la Concorde em Paris, e aquele outro em Londres, todos eles posicionados milimetricamente, em cima das linhas-lei. Seria mera coincidência? Ou não? Acredita-se que esses obeliscos não são pedras esculpidas, mas na verdade eles seriam grandes dispositivos. Eles funcionam exatamente como uma antena de rádio ou de celular. Captam, amplificam e redistribuem energia. Mas não é uma energia qualquer, é a energia que flui pelas linhas-lei, pelos vórtices magnéticos do planeta. E quer saber o mais bizarro? Essa tecnologia é muito mais antiga do que você imagina. O Egito já sabia disso, os sumérios sabiam, as antigas civilizações da Índia, da China, da América pré-colombiana, todas supostamente dominavam essa ciência. Elas sabiam que quando você ergue uma estrutura de um certo material com uma certa geometria, num ponto específico do planeta, aquilo se torna um catalisador de energia. Por quê? Para muitas coisas. Como foi falado aqui antes, serviriam para esses propósitos, para equilibrar o campo eletromagnético, para promover cura, para expandir consciência ou até para controlar. Sim, novamente, porque se você entende como funciona a malha magnética do planeta e se você domina os pontos de captação dessa energia, você controla tudo. E não para por aí. Sabe aquelas torres gigantes que hoje chamam de torres de transmissão? Será mesmo que todas foram projetadas apenas para telecomunicações? Ou será que no fundo existe algo muito mais profundo e oculto acontecendo? Porque adivinha, muitas dessas torres modernas foram construídas exatamente nos mesmos locais onde séculos antes existiam obeliscos, minérios, totens e outros tipos de monumentos antigos. Eles simplesmente atualizaram a tecnologia. O princípio é o mesmo. E sabe aquele prédio estranho, cheio de formas geométricas esquisitas? Ou aquela escultura sem sentido no centro de uma praça? Pois é, na maioria das vezes não é arte.
é funcional. Funciona como um dispositivo energético ativo. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Funciona para quem? Para quem controla, para quem detém o conhecimento, para quem sabe exatamente como direcionar essa energia. Seja para fortalecer determinados centros de poder, para criar zonas de desequilíbrio, ou até para manipular campos emocionais e mentais da população local. E se você acha que isso é exagero, pense comigo. Por que será que a arquitetura de certos prédios do governo, dos bancos centrais, das sedes multinacionais, é sempre carregada de símbolos esotéricos? Por que essas construções estão sempre perfeitamente alinhadas com as linhas energéticas do planeta? Porque eles supostamente sabem, eles supostamente sempre souberam. O que pra gente parece ser só uma escultura, para eles é uma ferramenta de poder. E quer saber qual é o lado mais perturbador disso tudo? Você e eu, todos nós, seríamos bioantenas. Isso mesmo, nosso corpo, nosso cérebro, nossa própria estrutura celular estaria funcionando exatamente como uma antena biológica. Sabe o que isso significa? Que essa rede de monumentos, de obeliscos, de torres, interage diretamente com você, com o seu campo energético, com o seu campo mental, com suas emoções. E isso explica muito sobre o mundo como ele é, sobre por que vivemos num planeta onde a maioria das pessoas está desconectada, adoecida, ansiosa, perdida. Porque sim, o próprio ambiente foi moldado para isso. Mas aqui vai a boa notícia. Quando você percebe esse jogo, quando você entende como essas coisas funcionam, você pode se desconectar desse sistema. Você pode ressintonizar sua própria frequência. E mais, você pode usar conhecimento de linhas-lei, dos vórtices de energia, dos pontos de poder para se fortalecer, se curar, para expandir sua consciência, para se libertar. E agora me responde, você acha que isso já está pesado? Acha que está surreal? Os grandes pântanos misteriosos, cidades inteiras enterradas debaixo da lama. Sabe aquele ditado, se não dá para destruir, esconde? Pois é, parece que foi exatamente isso que aconteceu com centenas, talvez milhares de cidades pelo mundo. Depois de grandes incêndios, depois do reset de lama, depois de apagarem tudo da história oficial, o que sobrou? A lama e os pântanos. Sim, pântanos misteriosos, aparecendo do nada, em regiões onde historicamente nunca existiu nenhum tipo de pântano. E não é coincidência não. Se você começa a mapear esses locais, sabe o que descobre? Eles estão exatamente sobre antigos centros urbanos. Cidades inteiras soterradas, escondidas, apagadas da nossa realidade. Quer um exemplo? Dá uma olhada nos pântanos da Louisiana nos Estados Unidos. Eles diziam que aquilo sempre foi pântano. Mas curiosamente, mapas antigos mostram outra história. Mostram estradas, mostram cidades, mostram construções no exato lugar onde hoje só tem lama e água. E não para por aí. Na Flórida é a mesma coisa. O que você chama hoje de Everglades, um dos maiores pântanos do mundo, aparentemente era há muito tempo um centro urbano gigantesco. E quando você olha para o velho mundo, a coisa fica ainda mais estranha. Na Rússia, por exemplo, regiões inteiras que hoje são pântanos congelados aparecem em mapas antigos como zonas habitáveis, cheio de estradas, vilarejos e, claro, construções monumentais. Sabe o que isso significa? Que talvez esses pântanos não sejam obras da natureza, mas sim uma estratégia para esconder, encobrir e apagar. E tem mais, pesquisadores independentes que, claro, são ignorados pela academia tradicional, começaram a fazer levantamentos geográficos dessas regiões, usando um radar de penetração no solo. Sabe o que encontraram? Paredes, estruturas geométricas, caminhos subterrâneos e até restos de fundações inteiras, debaixo de pântanos, debaixo da lama, debaixo do esquecimento. E sabe aquele papo de que a natureza leva séculos, milênios para transformar uma área urbana em pântano? Pois é, para alguns isso seria uma mentira. Existem registros de pântanos surgindo praticamente do dia para a noite, após grandes inundações. E olha só que coincidência, logo após certos incêndios misteriosos que falamos anteriormente.
Sabe como se faz um pântano artificial? Simples. Basta desviar alguns rios, romper diques, criar enchentes controladas e deixar que a lama faça o serviço de esconder tudo. E foi exatamente isso que parece ter acontecido. E se você analisar documentos antigos, vai encontrar relatos estranhos. Relatos de cidades onde de um ano para o outro, as pessoas simplesmente foram obrigadas a evacuar. Por quê? Porque de repente, aquela cidade ficou inabitável. O terreno ficou alagadiço, impossível de se viver. Mas foi coincidência ou foi provocado? E como sempre, a história oficial aparece com aquelas desculpas básicas: mudanças climáticas locais, rompimento natural de diques, chuvas acima do normal. Mas curiosamente, essas chuvas nunca aparecem nos registros meteorológicos da época. Estranho, não? E tem mais. Quando você começa a comparar as localizações desses pântanos com os mapas das feiras mundiais dos grandes incêndios e dos resets de lama, adivinha, bate perfeitamente, tudo interligado. Os pântanos parecem ser o estágio final do apagamento. Quando não dava mais para derrubar, queimar ou encobrir com lama, eles simplesmente afogavam tudo. E sabe mais o que choca? Alguns pesquisadores começam a drenar parte desses pântanos. Sabe o que eles encontraram? Ruas de paralelepípedo debaixo de lama, muros de contenção, portas e janelas semi-enterradas, fragmentos de colunas, arcos e até cúpulas. Bem, pelo menos isso são apenas relatos não oficiais. Certamente, se você pesquisar na internet, não vai encontrar nenhum registro de imagens ou vídeos que ateste essa informação. Estruturas anômalas no meio do nada. Vestígios perdidos de uma civilização apagada. E olha, se você achou que a história dos pântanos era bizarra, se prepara, porque agora a coisa fica ainda mais estranha. Imagina o seguinte: você está viajando por uma estrada qualquer e de repente, no meio do nada, surge uma catedral. Sim, uma catedral gigantesca, com colunas, vitrais, torres, portões de bronze, tudo perfeito e intacta, mas sem cidade nenhuma em volta, sem estrada, sem nada, só ela ali, no meio do absoluto nada. E isso não é um caso isolado. Na verdade, essas chamadas estruturas anômalas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Fortalezas no meio de florestas, pontes gigantescas atravessando nada, túneis que começam e não vão para lugar nenhum, fábricas imensas, sem nenhuma cidade industrial ao redor. E aí vem a pergunta que ninguém consegue responder de forma convincente: por que alguém construiu isso ali? A resposta da história oficial é sempre a mesma: foi construído assim porque sim. Era um posto avançado. Servia para proteger uma rota comercial. Mas que rota? Se não existia nenhuma cidade, nenhuma estrada, nenhuma conexão. E sabe o que é mais estranho? Quando você pega fotos antigas de 1800, 1850, 1900, essas estruturas já estavam lá, exatamente como estão hoje. Não em ruínas, não em construção, prontas, completas, detalhadas, como se tivessem sido simplesmente colocadas ali. Quer exemplo? Na Rússia existe um forte chamado Forte Alexandrovski, construído supostamente no século XIX. Sabe onde ele está? No meio do Mar Báltico. Literalmente uma ilha artificial, perfeito, feito de tijolos, com arquitetura impecável. Mas se você pesquisar, descobre que não existia tecnologia na época para construir uma ilha artificial daquele porte, muito menos em tempo recorde, como dizem que aconteceu. Outro exemplo, a fortaleza de Suomenlinna, na Finlândia. Ela está no meio de um arquipélago, cercada por mar, gelo, e nenhuma cidade relevante por perto na época em que supostamente foi construída. E se você acha que é só na Europa, errou feio. Na América do Norte, no meio das montanhas rochosas, existem dezenas de igrejas de pedra construídas com técnicas europeias do século XVIII. Mas quem levou essas técnicas para lá? Se, segundo a história, essas regiões foram ocupadas décadas depois? E não para por aí. Na Austrália, existem pontes imensas feitas de pedra no meio do deserto.
Pontes sem rio, sem estrada, sem cidade, sem explicação. Sabe o que isso parece? Sinais, fragmentos de uma civilização anterior que foi simplesmente apagada. Como se tudo que existia ao redor tivesse sido deletado ou resetado. E essas construções, essas foram resistentes demais para desaparecer, ou talvez fossem tão importantes que quem controlou esse reset simplesmente decidiu deixar elas ali. Talvez como marcos, talvez como símbolos, ou talvez porque não conseguiram destruir. Mas tem mais. Quando você começa a estudar essas construções a fundo, descobre-se outro detalhe absurdo. A fundação delas não bate com o terreno atual. Alguns estão metros debaixo do nível do solo. Outras têm partes de estruturas soterradas, como se o terreno ao redor tivesse sido elevado depois. Ou seja, essas construções são claramente muito mais antigas do que dizem. E tem outro ponto que ninguém fala: a geometria. Elas seguem padrões perfeitos, sequências matemáticas, proporções áureas, alinhamentos astronômicos. Para que tudo isso no meio do nada? Você acha que alguém ia se dar o trabalho de carregar toneladas e toneladas de pedra, de esculpir colunas, vitrais, cúpulas, para simplesmente deixar ali isolada no mundo? Não faz sentido. E sabe o que é mais bizarro? Quando você olha para os mapas antigos, descobre que aquelas áreas não eram meio do nada. Tinham cidades, estradas, tinham civilizações que sumiram. E coincidentemente são as mesmas regiões que aparecem com sinais de incêndios gigantescos, inundações repentinas, resets de lama, pântanos, exatamente tudo aquilo que falamos anteriormente. Tudo conectado. E se você acha que isso é só teoria, sabe o que acontece quando pesquisadores independentes tentam investigar essas construções? São barrados, são processados, são ridicularizados. Por quê? O que estão escondendo? Será que essas estruturas, na verdade, são os últimos vestígios físicos de uma civilização global anterior ao que chamam de história oficial? Uma civilização que dominava energia, matemática, arquitetura de forma que a gente nem consegue compreender hoje. E se isso é verdade, a pergunta que surge é inevitável: quem apagou tudo? E mais importante, por quê? As linhas de transporte perdidas, trilhos, túneis e canais que levam para o lugar nenhum. E olha, se essas estruturas perdidas no meio do nada já são estranhas, se prepare, porque o que vem agora é simplesmente surreal. Imagine você andando por uma floresta, ou cruzando um deserto, e de repente no meio do nada, lá estão eles. Trilhos, ferrovias, túneis, canais, mas não é uma ferrovia qualquer, não é um túnel qualquer, são linhas, que começam e simplesmente acabam no nada. Você anda por metros, quilômetros e de repente os trilhos param, o túnel termina em uma parte de pedra, o canal simplesmente se fecha como se nunca tivesse tido um destino. A pergunta é simples: por quê? Por que alguém gastaria toneladas de material tendo mão de obra para construir uma ferrovia que não leva a lugar nenhum? Para cavar túneis que terminam em rochas sólidas? Para abrir canais que não chegam a lugar nenhum? E mais uma vez, a resposta da história oficial é aquela de sempre. Era um projeto que ficou inacabado. Foi abandonado por falta de verba. Mudaram os planos. Mas sabe qual é o problema? Esses projetos inacabados estão espalhados pelo mundo inteiro. E não são obras pequenas. São megalíticas. São construções que até hoje desafiariam nossa engenharia. Quer exemplos? Na Noruega existe uma ferrovia chamada Halavargen. Ela sobe montanhas absurdamente íngremes com pontes de pedras gigantescas. Mas ela não leva a lugar nenhum. Ela termina no meio do nada. Outro exemplo, nos Estados Unidos existem dezenas de pontes ferroviárias de ferro fundido no meio de florestas que simplesmente param, sem estação, sem cidade, sem explicação. E os túneis? Tem túnel na Suíça, esculpido no granito puro, que começa numa encosta, atravessa uma montanha inteira e do outro lado e dá em absolutamente nada. Só uma clareira. Sem vila, sem estrada, sem trilho de continuidade. E os canais? Na Rússia
E existem canais gigantescos, com comportas, enclusas, pontes que não conectam nenhum rio, que não chegam a nenhuma cidade, que simplesmente existem. Sabe o que isso parece? Vestígios de uma rede de transporte, uma civilização que dominava engenharia, transporte, logística em um nível global. E aí vem uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Será que esses trilhos, túneis e canais não eram feitos para servir à geografia atual? Pense comigo. Se a civilização anterior foi apagada, se a geografia do planeta foi modificada, com pântanos, desertos, inundações, resets de lama, então faz sentido que essas linhas simplesmente não façam sentido hoje. Elas estavam desconectadas a um mundo que não existe mais. Um mundo com outros rios, outras cidades, outros centros industriais, outro relevo, outra configuração planetária. E sabe o que é mais curioso? Em várias dessas ferrovias antigas, os trilhos são muito mais largos do que o padrão atual, bitola muito maior. Para quê? Talvez para transportar algo muito maior do que pessoas. Talvez máquinas, talvez equipamentos, ou quem sabe, tecnologia que a gente nem imaginava. E olha esse dado bizarro. Em mapas antigos do século XVIII e XIX, existem traços completos dessas linhas de transporte. Linhas que cruzavam continentes inteiros, que ligavam cidades que hoje não existem mais. E quando você compara esses mapas com fotos atuais, satélites, descobre uma coisa assustadora. Os rastros ainda estão lá. Sabe aquelas linhas retas no meio do deserto? Aqueles traços que atravessam florestas, pântanos, planícies? Pois é, seriam os vestígios dessas linhas perdidas. E tem mais. Quando pesquisadores começam a investigar mais a fundo, descobrem marcas de ferramentas nas rochas dos túneis. Mas não ferramentas manuais, são marcas circulares como se algo tivesse derretido a pedra. Tecnologia de corte térmico? Laser, frequências? A gente não sabe, mas não era picareta. E claro, a história oficial diz que isso é erosão natural, ou ferramentas manuais deixaram essas marcas. E sabe o que é pior? Em algumas dessas linhas existem sinais de que poderia haver um sistema de energia associado. Cabos, bobinas antigas e estruturas metálicas embutidas nas paredes dos túneis. Para quê? Que tipo de transporte era esse? Será que essas linhas não eram apenas trilhos ou canais, mas sim sistemas de transportes baseados em energia? Talvez magnética, talvez algo que a gente nem consegue conceber. E de novo, a pergunta se repete. Se tudo isso existia, por que esconder? Por que apagar? Será que descobrir essas linhas significaria admitir que a nossa história seria uma mentira? Que existia uma civilização global com tecnologia avançada que foi apagada e que até hoje suas cicatrizes estão espalhadas pelo mundo inteiro? Cemitérios de navios no meio de terras secas. As frotas fantasmas de uma era esquecida. E como prometido, se prepare, porque o que você vai ver agora é uma daquelas coisas que simplesmente não deveriam existir. Imagina a cena. Você está andando por um deserto, areia, pedras, clima seco, horizonte vazio e de repente, diante dos seus olhos, aparece um navio. Não, não é uma ilusão, não é uma escultura, não é uma obra de arte. É um navio de verdade. Casco de ferro, estrutura marítima, com escotilhas, âncoras, cabine de comando, tudo. E mais bizarro ainda, ele não está sozinho. Ao redor de dezenas, centenas, um cemitério inteiro de navios no meio do nada. A pergunta é inevitável. O que aqueles navios estão fazendo no meio do deserto? A resposta da história oficial é aquela que a gente já conhece. É porque o mar recuou. Houve mudanças climáticas. Era uma região alagada que secou. Pode até fazer sentido se fosse um caso isolado. Sabe onde isso acontece? No mundo inteiro. Quer exemplos? Então segura. Na Ásia Central existe o famoso cemitério de navios do Mar de Aral. Lá estão dezenas de navios de carga de pesca encalhados, a mais de 100 quilômetros de água mais próxima. Aí sim, o Mar Aral secou. Mas secou tão rápido assim? E será que ele sempre foi um mar pequeno? Tem mais.
No Egito, foram encontrados navios no meio do deserto do Saara. Navios antigos, sim. Mas o que eles estão fazendo lá? Será que ali já foi um oceano? Na Bolívia, no altiplano, existe o Lago Poopó, que praticamente sumiu. E sabe o que ficou para trás? Navios encalhados no meio do nada. E a coisa não para por aí. Na Austrália, no meio do deserto, há registros de estruturas que parecem claramente docas, portos e restos de embarcações. Mas calma, se você acha que não são embarcações antigas, está muito enganado. Em várias dessas regiões existem navios de metal, navios modernos, navios de até meados do século XX. O que significa? Que essa transformação aconteceu muito mais recente do que imaginam. E aqui vem a pergunta que não quer calar. Será que estamos olhando para um fenômeno natural ou para mais um sinal de um reset planetário? Pense o seguinte: se anteriormente a gente viu cidades soterradas, estruturas megalíticas cobertas de lama, linhas de transporte que não levam a lugar nenhum, agora navios no meio do deserto. Parece uma peça de quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente. Será que no passado a configuração da Terra era completamente diferente? Será que existiam mares interiores? Rios gigantescos? Oceano onde hoje é deserto? E mais, se houve um cataclismo, uma inundação, uma mudança no eixo da Terra, um reset climático, esses navios seriam sobreviventes físicos desse evento. Sabe o que é mais assustador? Em algum desses cemitérios, pesquisadores encontraram estruturas que parecem docas, portos, guindastes, armazéns. Tudo no meio de regiões completamente áridas. Parece que aquilo ali realmente era um centro comercial, uma zona portuária ativa, e de uma hora para outra foi engolida por um reset planetário. E é claro, quando você começa a cruzar essas informações com mapas antigos, a coisa fica ainda mais bizarra. Nos mapas de séculos atrás, existem registros de mares, lagos e canais, exatamente nessas regiões onde hoje só existe areia. Por exemplo, em vários mapas dos séculos 16, 17 e 18, a América do Sul parece cortada por um imenso rio que vai da Amazônia até o Atlântico Sul. A África aparece com mares interiores gigantescos. O deserto Saara não era deserto, era uma região verde cheia de rios e lagos. E os mapas da Tartária? Neles aparecem canais gigantescos, que ligavam regiões que hoje são apenas planícies vazias. Sabe o que isso indica? Que o mundo de fato era supostamente outro, literalmente. E não estamos falando de 50 mil anos atrás, não. Estamos falando de poucos séculos, talvez menos. E agora a pergunta mais incômoda de todas: se tudo isso existiu, o que causou essa transformação tão absurda? Foi um evento natural? Foi uma guerra tecnológica? Foi um reset global planejado? E mais ainda, por que a história oficial finge que isso não existe? Por que livros não falam sobre esses cemitérios de navios? Por que nas escolas nunca te contaram que existem frotas inteiras perdidas no meio de desertos? Quem realmente habitava esse mundo antes do reset? As pessoas, as etnias, os povos apagados da história. Quanto mais a gente puxa esse fio, mais a gente percebe que a história que nos contaram simplesmente parece não fazer o menor sentido. Porque se existia uma civilização anterior, se havia construções monumentais, redes de energia livre, uma arquitetura impossível e uma tecnologia que hoje sequer conseguimos compreender, a pergunta que surge é inevitável. Quem eram eles? Quem habitava esse mundo antes do reset? Porque conforme você começa a analisar as fotos antigas, os mapas antigos e até registros esquecidos nos cantos empoeirados dos arquivos históricos, você percebe que há algo que simplesmente não bate. As imagens mostram pessoas completamente diferentes do que a história sugere. Povos que não são mencionados, etnias que desaparecem sem explicação, cidades que pareciam habitadas por uma população que simplesmente sumiu. Quer um exemplo? Dá uma olhada nas fotos antigas da Nova York do século XIX, ou de Paris, Londres, Chicago.
você percebe que a quantidade absurda de pessoas com trajes extremamente sofisticados, com feições muitas vezes distintas das que associamos a populações atuais desses lugares. E mais, aonde estão as crianças? Cadê os idosos? As fotos mostram, em muitos casos, cidades inteiras ocupadas basicamente por adultos jovens. Por quê? Onde estavam as famílias? A explicação oficial diz que eram tempos difíceis, que havia pobreza, doenças, guerras, mas isso não explica o sumiço completo de gerações inteiras. E aí entra temas mais desconfortáveis dessa investigação. Após os supostos resets, que vieram na forma de guerras, incêndios, terremotos, pestes, milhões de crianças ficaram órfãos no mundo todo. Mas órfãos de quê? De quem? Se não houve oficialmente uma guerra mundial antes disso. Se não há registros de uma pandemia global nesse período, por que existem orfanatos gigantescos surgindo em todos os continentes? E sabe o que ainda é mais estranho? Essas crianças foram muitas vezes levadas para outros países, realocadas, reeducadas, separadas de qualquer traço cultural anterior. Parece ou não parece parte de um projeto de redefinição civilizacional? Aqui vem outro dado que pouca gente sabe. Entre 1850 e 1930, mais de 250 mil crianças foram transportadas dos orfanatos da Europa e dos Estados Unidos para regiões como a Austrália, Canadá, África do Sul e até a América Latina. E a justificativa? Povoar esses lugares. Mas se você precisar provar, significa que o que estava lá antes não estava mais, ou foi removido. E não para por aí. Se você começa a observar os registros antigos, percebe algo absolutamente chocante. Povos inteiros sumiram da história. Grupos étnicos que simplesmente foram apagados dos mapas. Culturas que desapareceram. Arquiteturas que não combinam com quem supostamente habitava aquele local na época. Quer um exemplo que ninguém te conta? O povo dos mouros. Eles dominaram boa parte da Europa, inclusive a Península Ibérica, por quase 800 anos, e de uma hora para outra, sumiram. E o mais estranho, as construções mourísticas, as cúpulas, os arcos, os palácios continuam lá, mas quando você pergunta quem os construiu, a resposta é sempre vaga. Foi destruído, foi reconstruído, não sabe ao certo. Outro exemplo, como foi falado no início, os tártaros, um império que até o século XIX aparecia nos mapas como ocupando praticamente toda a Eurásia, da Rússia ao Alasca, da Sibéria até a Mongólia. E depois disso simplesmente desaparece dos registros. A história oficial te diz que eles eram apenas nômades, mas como um grupo de nômades tinha uma arquitetura tão avançada, redes elétricas, cúpulas e obeliscos espalhados pelo planeta inteiro? Não bate. Não faz sentido. E se você começa a investigar culturas indígenas da América, na Austrália, na África, vai ouvir relatos parecidos, de que quando os colonizadores chegaram, as cidades estavam vazias, os grandes centros estavam abandonados. E esses relatos são consistentes. Eles falam de povos que se foram, de uma grande catástrofe, de um tempo que os antigos mestres desapareceram. Será que esses povos estavam falando de mitologia? Ou de um evento real que foi simplesmente apagado da nossa história? E mais, a própria história da Torre de Babel, da grande inundação, dos gigantes, dos Anunnaki, dos Lemurianos, será que tudo isso é apenas uma alegoria? Ou são memórias distorcidas de uma civilização global que foi completamente apagada? Agora pense comigo, se o mundo estava interconectado, se havia uma arquitetura padrão no planeta inteiro, se as pessoas utilizavam a mesma tecnologia. Isso não era apenas uma coincidência, era uma civilização global, uma única sociedade. E quando isso caiu, o mundo entrou no caos, veio a Idade das Trevas, e depois a história foi reescrita. E quem escreveu essa história? Os mesmos que tomaram posse dessas cidades vazias, que assumiram os bancos, os governos, as igrejas, as instituições. E claro, os mesmos que criaram as guerras, os resets e o sistema que vivemos até hoje. E se você acha isso absurdo, porque até hoje não há nenhuma explicação convincente para a origem de tantas cidades, tantos monumentos e tantas estruturas antigas?
O mundo atual como reflexo distorcido da civilização anterior, a Matrix moderna e o controle total. E agora chegamos no ponto mais confortável de toda essa história, porque depois de tudo que você viu até aqui, uma pergunta se torna inevitável. Se aquela civilização foi apagada, se aquele sistema foi destruído, o que colocamos no lugar? A resposta é que acredita-se que colocaram isso exatamente que você vive hoje como uma réplica distorcida, uma cópia barata, uma Matrix cuidadosamente projetada, para te manter desconectado, ignorante e completamente controlado. Vejamos, o que é uma cidade hoje? Um amontoado de concreto, aço, fios, poluição, trânsito, caos, estresse. Uma gaiola invisível. Agora compara isso com as cidades da civilização anterior. Cúpulas, obeliscos, harmonia, geometria, simetria, conexão com os campos de energia da Terra, pontos de ressonância magnética natural. As cidades eram literalmente organismos vivos, projetadas para equilibrar a energia das pessoas, da natureza e do próprio planeta. Isso é o que se acredita, o que foi o mundo em outras eras. E o que fizeram depois do reset? Derrubaram tudo, destruíram os pontos de conexão e reconstruíram sobre ruínas. Mas agora desconectado. As catedrais viraram igrejas dogmáticas. Os centros de energias viraram bancos, prédios corporativos, arranha-céus. As fontes de vibração e harmonia foram substituídas por sistemas elétricos, radiofrequência, Wi-Fi, 5G. Tudo invertido, tudo distorcido. E mais, se você olhar bem, as cidades atuais são literalmente projetadas como microchips. A disposição das ruas, os prédios, as torres, tudo funciona como circuito, mas não para gerar energia, e sim para sugar, para extrair sua energia vital. Você acha que é exagero? Pegue uma imagem aérea de qualquer grande cidade moderna e compara com o layout de um microprocessador. É idêntico. Só que aqui você é o componente, você é a energia que alimenta essa máquina. E não para por aí. A própria arquitetura das cidades modernas é feita para desconectar blocos de concreto, ambientes fechados, linhas retas, ângulos agudos, ausências de formas naturais, tudo proposital, tudo feito para quebrar sua frequência, seu campo vibracional. E lembra das cúpulas e torres da civilização anterior? Que captavam a energia do éter, equilibravam os campos energéticos e harmonizavam o ambiente? Pois é, agora elas são antenas de telecomunicação. Mas transmitir o quê? Para quem? Com qual objetivo? E enquanto te falam que é para o seu conforto, o que eles fazem na prática é te manter dentro de uma bolha eletromagnética constante, um campo artificial que bloqueia a conexão com a Terra, com o Sol e com a própria consciência. E não é só no ambiente físico, é o próprio tempo distorcido. Antigamente, a civilização anterior seguiu os ciclos naturais, os ciclos da lua, do sol, dos solstícios, dos equinócios. A vida era integrada ao movimento do cosmos. E hoje, relógios, cronogramas, agendas, datas artificiais, calendários que não seguem mais os ciclos naturais. Sabe aquele famoso calendário gregoriano? Ele não tem absolutamente nenhuma conexão com os ritmos da Terra. Foi implantado justamente para desconectar o fluxo natural da vida. E claro, isso não para por aí. O próprio sistema econômico atual é uma distorção do sistema anterior. Antes, o comércio era baseado em troca, abundância, fluxo. Depois do reset, implantaram o dinheiro, a escassez programada, os bancos centrais, as dívidas infinitas e, claro, a escravidão moderna. Porque se você parar para pensar, o que é um trabalho de 40, 50, 60 horas semanais? Se não uma prisão sem muro, uma vida inteira trocando seu tempo, sua energia e sua existência, por papéis, por números digitais, que nem sequer existem de verdade. Enquanto você corre atrás do dinheiro, eles te vendem distrações, filmes, séries, redes sociais, aplicativos, dopamina barata. Tudo para te manter desconectado, tudo para garantir que você nunca olhe para cima e perceba que a Matrix está bem aí, bem na sua cara. E olha, se você acha que isso é tudo, pensa bem. O sistema de saúde atual não foi feito para te curar.
foi feito para te manter doente. Remédios que não curam, só tratam os sintomas. Alimentos ultraprocessados, cheios de venenos disfarçados de ingredientes. Água com flúor, ar contaminado, tudo cuidadosamente planejado para te manter no piloto automático, no modo sobrevivência. E o sistema educacional, um modelo criado na Revolução Industrial, feito para formar operários, soldados e consumidores obedientes. Pessoas que sabem decorar, mas não sabem pensar. Sabem repetir fórmulas, mas não sabem questionar. Pessoas que olham para o passado e dizem: ah, isso é só mito, isso é só lenda, isso não pode ser verdade. Claro que não, porque ensinaram você desde pequeno a não enxergar, a não questionar, a não perceber. E é exatamente isso a base desse atual sistema, que você nunca perceba que vive dentro de uma Matrix, e que tudo isso aqui, essas cidades e sistemas, essas regras são apenas uma cópia distorcida e corrompida do que teria existido antes. Uma simulação, um teatro, um zoológico humano. O que é mais cruel? Eles te fazem acreditar que você é livre, que você tem escolha, que você é dono da sua vida. Mas na prática, o jogo já faz todo o programa para você desde o início, e você só está jogando dentro das regras do sistema. Mas sabe qual é a boa notícia? Toda Matrix tem uma falha, toda simulação tem uma saída, e todo sistema de controle um dia colapsa. E é exatamente isso que está começando a acontecer agora. As pessoas estão acordando, as mentiras estão caindo, e o véu está se rasgando. E quando isso acontece, o sistema começa a entrar em colapso. E nesse momento, uma nova pergunta surge. Se tudo isso é uma cópia distorcida, como seria o mundo se a gente reconectasse com aquele conhecimento perdido? Com aquela tecnologia esquecida? Com aquela arquitetura sagrada? Com aquela harmonia que os nossos ancestrais conheciam? E é aí que mora o grande segredo. Porque se esse conhecimento foi apagado, não foi porque ele era inútil. Foi porque ele era poderoso demais. Poderoso ao ponto de libertar, de desconectar você desse sistema, de desenvolver sua autonomia, sua sabedoria, sua verdadeira natureza. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não fez inscrição no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. E se você quiser, deixe sua opinião abaixo nos comentários. Até mais!